Então, bem, eu já treinei de manhã e eu, sinceramente, eu não quero falar isso pra vocês, meio que eu tô com um cisto na perna, beleza? Eu tô com um cisto ósseo na perna. Até agora, os médicos falaram que só tá inflamado, praticamente. Inflamado um pouco, então não tem risco de nada, de cirurgia, nada. Agora eu acho que eu vou meter um treino de ombro em casa mesmo, vou treinar de manhã perna, mesmo com esse cisto. Eu meio que era pra me estar descansando, mas enfim. Eu vou trabalhar um pouco de elevação lateral e frontal, justamente porque amanhã eu vou meter um treino de costa, e no treino de costa meio que eu vou fazer talvez um pouco do posterior de ombro, e eu não quero que nada de hoje atrapalhe e interfira no amanhã, no caso, no treino que eu vou fazer. Então, é isso aí. Sometimes it feels like I should know how to walk on water. Sometimes it feels like I should know how to move the mountains. Bem, os halteres são halteres de 5 kg e o que eu fiz ali? Eu fiz umas 25 repetições, vou fazer 3 séries ou 4 no máximo pra dar umas 6 repetições, porque como é um peso bem baixo, abaixo, tá ligado? Do peso que eu faço realmente, eu vou ter que trabalhar um pouco mais. Então, eu só tenho halter de 5 kg cada lado. No caso, esse halter aqui, eles não parecem ter 5 kg. Porra, tu pega numa academia assim, um halter, tá ligado? E... sim, sem zoeira. O halter de academia de 5 kg é muito mais leve que isso. E, mano, isso aqui, literalmente, isso cansa. Tipo, tu explode no início e volta devagar, tá ligado? Eu trabalho muito o ombro nisso. Então, meio quando tu faz isso, o teu ombro, meio que ele vai realmente trabalhando um pouco mais das fibras, vai se rompendo um pouco mais, e tu sente a diferença. E pra quem tem dificuldade, tá ligado? Em carregar peso, isso trabalha muito. Tipo, quanto mais lento, tá ligado? Tu tiver uma fratura no ombro, alguma coisa, tu fizer quanto mais lento, muito melhor, tá ligado? Meu ombro só com essa primeira série tá doendo muito, e eu vou fazer mais 3. E pra finalizar, eu também vou fazer um treino frontal de ombro. E eu não sei se eu vou pegar as paralelas que o meu irmão tem, que é aquelas de calistenia, pra poder fazer peitoral também. Eu acho que eu vou chegar a fazer um pouco de... qual é o nome que fala? Esqueci o nome que fala. Meu Deus, eu tô esquecendo o nome das coisas. Mas enfim, vocês me entenderam. E é isso. The decisions keep on going, and the rivers keep on flowing, and the wind keeps on blowing, and this bleed it stays in motion. Eu acabei terminando agora a elevação lateral. Meu braço tá doendo. Mano, eu vou botar no tripé. Sério, sem mancar, tá doendo muito meu ombro. Eu não consigo nem segurar esse celular, tá ligado? Eu seguro assim. Eu vou fazer agora a mesma coisa, só que com a elevação frontal. Não sei se eu vou fazer um lateral e os dois juntos. Vai ficar um pouco complicado pra mim fazer frontal, então eu vou fazer os dois juntos. Um lateral e os dois juntos. Então no caso vai ficar a série tipo 1, 2. Tá ligado? Eu acho que vocês entenderam. 1, tá ligado? 2. 1, 2. 1, 2. Então, é isso. Keeps on flowing, and this rhythm keeps on going. Yeah, ain't nobody else, ain't nobody else. I keep it to myself, we don't gotta tell. Ele tá anoitecendo e eu vou fazer agora pelo menos uns... Polichinelo não, meu Deus, tô esquecendo o nome das coisas. Pelo amor de Deus, não me julguem. Eu tô acostumado a chamar de supina. Supina no chão. Não, supina no chão. Flexão, tá ligado? Só que flexão pra braço, mano, não é não. Vamos só pegar as paralelas e é isso. Eu vou fazer pro peito, mano, tá ligado? Tá anoitecendo. E não tem como eu fazer isso no escuro, né? Então, enfim, eu peguei aqui, tá ligado? Eu acho que isso aqui se chama paralelas. Eu acho, eu não sei qual é o nome disso aqui. Eu sei que muita gente que faz calistenia usa, e eu não sou muito de saber de calistenia, mano. Então, o que eu faço aqui com isso aqui é algo bem simples, tá ligado? Eu faço
umas flexões, tá ligado? Eu faço a flexão meio que com desenvolvimento pra a parte inferior do peitoral, tá ligado? A parte do meio e, tipo, meio que, né, é inclinado também. Só que eu faço meio que assim, tá ligado? Puf. Só que eu não chego a me pendurar na parede como muita gente faz. E eu vou fazer também, né, pra tipo, o pump do peitoral. O pump do peitoral é bem no meio. Então meio que eu faço um pouco afastado assim, ou às vezes fechado, depende muito da variação. Dependendo também do meu punho, tá ligado? Porque eu tenho isso aqui meio que lesionado. Os dois, na verdade. Então fica meio complicado pra mim fazer essas coisas. E... merda, complicado. Primeiramente que essa parte eu vou fazer no chão, né? E eu vou primeiro posicionar isso aqui. E meio que as posições dependem muito, variam. Se liga. Primeiramente tem essa posição aqui, tá ligado? Tem essa aqui, ela é mais retinha. Tem essa aqui, tá ligado? Eu faço 3 posições, faço essa que é inclinada, mais ou menos assim, um triângulo. E essa aqui. Ou assim, que é melhor. Porque ela meio que tem uma elevaçãozinha, tá ligado? Então, tipo, eu deixo essa elevaçãozinha daqui, de cima pra baixo. Tô falando meio coelho. E pra segurar melhor, ter uma posição melhor por conta do meu punho, tá ligado? O meu punho é lesionado desse lado aqui, não desse. Então meio que aqui complica. Então meio que eu faço mais força pra essa parte daqui, do punho daqui. Primeiramente, a parte de cima, tá ligado? Que no caso é superior. É uma lógica. Vocês vão fazer o triângulo lá que eu falei, que ele é um triângulo assim, já tá posicionado. Vocês vão deixar a parte de baixo pra cima. E vocês vão fazer, tá ligado? Tipo, no máximo umas 15 repetições. Vocês podem fazer também rest pause, tá ligado? E fazer umas 25 repetições, dependendo do quanto tu aguenta, tá ligado? E, mano, é algo bem simples. É isso. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. No caso vão ser 3 séries de 25 assim, dessa forma que eu fiz, tá ligado? E, bem... meu Deus, isso cansa. Vocês vão meio que compressar a costa, tá ligado? Meio que compressa a costa durante essa execução. E vocês têm que compressar o peito, tá ligado? Tipo, o teu peito vai estar pra trás meio, na verdade, esticado. Vamos suponhamos assim, o movimento. Vai esticar, vai vir aqui atrás, vai compressar a costa atrás, ela vai meio que fechar pra um lado, tá ligado? Os dois lados vão se fechar. O peito vai ficar compressado, depois vocês vão literalmente compressar o peitoral de vocês, tá ligado? Seja ele dessa forma aqui, que é em triângulo, seja ele reto, tá ligado? E seja ele declinado, que no caso vai ficar um triângulo inverso, tipo daqui pra cima, aqui no meio e dessa forma aqui. E o último, que é essa aqui, justamente por conta do pump no final. 3 séries de 25, tá tranquilo, tipo umas 75 repetições no total. Enfim, mano, tipo assim... mano... por aqui encerrou, tá ligado? 75 repetições, encerrou. Bem, agora eu vou fazer a parte de baixo, tá ligado? É isso. Bem, os inferiores são aquela coisa básica, tá ligado? Que eu falo pra vocês. A parte de baixo fica pra cá, a pegada vai ser supinada.
tá ligado? No caso, essa aqui é pronada, tá ligado? E essa aqui é supinada. Então vocês vão fazer a pegada supinada. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop. Então, como eu disse, vão ser 3 séries, tá ligado? Já foi uma agora, de 25 repetições. Vou fazer mais 2, total 75 repetições. E assim, isso cansa. Mas pelo menos não tô sentindo o meu punho doer. Então isso é algo positivo. Dá pra mim pelo menos fazer supino, né? Que é algo que me complicou muito da primeira vez que eu lesionei meus pulsos. E eu não conseguia carregar os pesos. Mas pelo menos tô conseguindo fazer o supino de boa. Então, supino não, de flexão de boa. Então é isso. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Assim, comece sempre por esse, que é a parte inferior do peitoral, tá ligado? E aqui mais da pump, é essa. Então, agora vocês vão fazer diante dessa posição aqui, tá ligado? Reto, mas aberto, tá ligado? Sempre aberto. Eu tô cansado. Set my heart afire. pump absurdo que deu no meu peitoral. Então, mano, até agora eu ainda tô, mano, tá ligado? Mano, eu sei muita técnica sobre treino de peito, peitoral. Eu não sou muito bom em costas, tá ligado? Eu nunca fui fã de treinar costa. O pessoal sabe muito disso, o pessoal que me segue na rede social sabe que eu odeio treinar costa. Então, eu fiz literalmente 3 séries de cada, tá ligado? No caso, as 3 deram 75 repetições, 3 séries de 75 repetições no caso. Total, tá? 3 séries foi 75 repetições em cada. E, bem, vocês precisam ter literalmente uma aflição de 1 a 2, 3 segundos no máximo, tá ligado? Tipo, veio, segurou, 1, 2, 3, mano, mantém, tá ligado? E depois faz de novo. Aí começa, devagar, puxou, voltou devagar, sempre explodindo e voltando devagar, tá ligado? Esse é o segredo. Não precisa exagerar nas repetições. Eu indico para as pessoas fazer de 15, 3 séries de 15, 3 séries de 20 ou no máximo 10 repetições no caso. E é tranquilo, tá ligado? Pro básico do básico, para as pessoas que estão iniciando mais 10 repetição, pode fazer também com a mão, tá ligado? Assim, ou se conseguir assim, tá ligado? Tipo, é super de boa. Então dá pra fazer isso tranquilo. Aparentemente até agora é isso. Essa aqui não é totalmente o vídeo. Enfim. Bro. Left brain. Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. 'Cause
We both know one day they're just gonna try again. Without doubt, it's my say. São exatamente 8h56, 57, algo assim. Eu tomei meu café da manhã. No caso foi 5 ovos, 2 tapiocas e um café com leite, sem açúcar. E hoje vai ser um treino de costas, né? Não sei ainda qual vai ser o exercício, eu não vou treinar sozinho. Vai ser algo diferente e eu vou dar uma arrumada aqui em mim, no meu quarto, em tudo e por lá. One day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, 'cause this ain't the end. Então, eu vou levar minha mochila hoje pra poder caber as coisas. Achei moedas e garrafinha de halter. A mod duas. Eu vou levar minha chiqueira. Sim, eu vou levar os dois. Eu acho, não sei, eu acho. Talvez ela só essa chiqueira. Talvez, não sei. Acho que ficou melhor assim. Enfim, meu cinturão. Tá ligado? Se liga. Mó da hora, né? Primeiro, o que eu faço com... Por que às vezes eu levo 2 chiqueiras, ou se não eu levo uma garrafa e uma chiqueira? Aqui eu ponho água, tá ligado? Eu gostava de pôr água aqui, mas tipo, não vale muito a pena, não compensa. Então, eu levo esse aqui e ponho maltodextrina e pré-treino. Por quê? Maltodextrina é como se fosse meio que um carbo rápido, tá ligado? De rápida absorção. Ela vai repor a glicose dos teus músculos quando tu precisar. Se tu estiver cansado, esgotado, tu vai ter uma absorção de energia rápida. Principalmente com a ênfase do pré-treino. É bem importante. Às vezes eu ponho creatina, mas como eu já tomei no café, como vocês puderam ver, eu tomei no café. E... Mano, não sei se esqueci de mais alguma coisa. Eu sei que eu expliquei o que eu sei. A minha maltodextrina ela é de laranja com acerola. Eu meio que não gosto de acerola. Então meio que fica tipo um farelo escroto e eu não gosto. Calçar meu sapato. Mano, olha essa porra aqui, mano. Como ele já tá, mano. Eu uso muito ele, tipo, só pra treinar, mano. Eu literalmente falei assim, vou comprar esse sapato só pra treinar, tá ligado? E foi o que eu fiz. Ó, isso aqui pra quem não conhece é a maca peruana. E ela tomou ela em pílulas, comprimido. Uma forma de suplementar ela mais fina. Eu guardo minha maltodextrina aqui, tá ligado? Tá dando até formiga, mano. Não sei se dá pra ver. Primeiro eu vou jogar um scoop de pré-treino, tá ligado? Scoop inteiro, ó. Pré-treino. De maltodextrina. Esse aqui, na verdade... E, ó. Parece um veneno. Enfim, essa aqui vai ser a mistura que eu vou levar. Peruana são 2 cápsulas. Ela meio que... Acho que tem que lavar o copo. Ela meio que aumenta o equilíbrio hormonal masculino. Produção de testosterona natural, né? E aumenta o foco. O pessoal pode ter mais também disposição, tá ligado? Varia muito. Tem também pó de moringa, ele é muito bom. Ela tem oxidantes poderosos, vitamina A, B e C, etc. E tem ferro, vitaminas, essas coisas, tudo. Se bem que eu acho que eu já falei isso. Meu quarto. Pois é, como eu disse, a maca peruana ela vai aumentar também a fertilidade masculina, vai aumentar os hormônios naturalmente, tá ligado? Então são muitos benefícios. Não é só, tipo, pré-treino, isso, aquilo. Vocês também precisam, tipo, de vitaminas, minerais naturais, tá ligado? Uma coisa, né, também que, tipo assim, gente que não se alimenta muito bem. E vocês precisam ter uma boa alimentação pra poder ter uma boa estrutura de treino também. Se a pessoa não se alimentar, do que adianta treinar? Eu vou dar uma esperada aqui, porque ainda vão vir me buscar, né? Bora pra cima.
Bem, o nosso aquecimento começou pelo crucifixo versus no cross médio. As ênfases foram mais no romboide, posterior de ombro e trapézio. E a gente sempre arqueava o posicionamento dos cotovelos para cima. Já o segundo aquecimento foi o face pull no cross. E a ênfase dela foi mais dos romboide, trapézio médio e alto, infraespinhal e também o posterior de ombro. E um detalhe importante nesse exercício é que a gente tinha que levar acima da cabeça e da testa. Não me julguem porque eu estava aprendendo nessa hora ainda. Aqui foi onde realmente começou a brincadeira do treino principal. Então a gente começou fazendo rosca martelo, remada curvada sentada com halter e o encolhimento sentado com halter também. E as ênfases desse exercício foram no bíceps, no trapézio e na dorsal. No caso, mais no romboide, as mesmas coisas que os primeiros exercícios. Nessa hora aí eu tava observando, tentando refletir como que eu ia fazer isso. Por conta do peso que eu não aguentava pegar, então eu tive que pegar um halter menor. Lembrando que todos os exercícios que vocês fizeram, vocês têm que ter uma boa cadência. E eu tava um pouco apressado porque tava mais pesado do que o normal. Essas remadas baixas sempre foram as piores pra mim, porque eu nunca gostei de treinar costa. Sempre gostei de treinar mais peitoral, então meio que eu me confundia e pesava um pouco mais do que o normal. Aqui a gente já fez uma remada baixa na máquina unilateral e bilateral, e com pegada supinada. Aí a gente sempre começava pelo lado mais fraco, né, no caso, e depois a gente fazia as bilateral. E a ênfase foi mais pro latíssimo, né, do dorsal, acho que é assim que fala. Mas a compressão da costa era a pior parte, tá ligado? Esse tipo de exercício pra mim sempre foi um pouco mais complicado, porque eu nunca gostei de pegada supinada. Tanto pela parte de eu não gostar de treinar costa, tanto pela escoliose torácica que eu tenho. Então, meio que isso sempre me deixou desmotivado para treinar costa. A estratégia era manter 10 com cadência e depois acelerar, mais 10 sem cadência. Mas no caso, a gente mantinha a amplitude total. Esse tipo de exercício sempre foi mais para hipertrofia e força ao mesmo tempo, mas no caso aí já era mais hipertrofia por conta da questão do peso, né? Mas aí tava um pouco leve por conta da questão de que eu tava começando a treinar pesado de novo, né? Então era um pouco complicado para mim. Nessa época aí eu tava em cut, então aparecia um pouco mais o destaque do posterior de ombro, os ombros, tudo. Então meio que eu era totalmente seco, né? Então era mais aparente as fibras dos ombros, costa, dorsal, bíceps. O próximo exercício foi uma remada articulada neutra. Então a gente fez a pegada neutra, né, no caso, mais fechada, como se fosse uma pegada na remada máquina ou remada no triângulo, né. Então essa aí foi mais para desenvolver os romboides, a parte central da costa, da dorsal, junto com a parte lateral, né, latíssimo e tal. Se vocês observarem, o Júnior sempre faz com cadência a volta dele e tal, que é justamente por conta da hipertrofia, né, que a gente quer alcançar com mais a força, mas nessa hora aí a gente tá com um peso mais leve, depois que a gente aumentar. E a pegada aqui era sempre alongando nessas partes e segurando na volta. Puxada alta articulada pronada. No caso aí já fiz a puxada alta, né, na máquina articulada. Então aí a gente sempre alongava o máximo que podia, né? Aí segurava e voltava devagar, que era a cadência. As voltas sempre tem que ser cadenciadas, principalmente para quem está procurando hipertrofia, seja também força também ao mesmo tempo. Então a cadência é o que mais importa nessas partes, que é quando as fibras se rompem, no caso, para gerar novas. Bem, aqui já é a puxada alta com barra anatômica, com mais a remada baixa supinada, né? E a pegada que a gente usa mais é fechando mais um pouco mais o cotovelo, que é justamente para pegar um pouco mais embaixo da inferior das costas, né, da dorsal.
Aqui nessa pegada, nessa remada baixa, é a mesma coisa. A gente usa mais a questão de fechar os cotovelos justamente para poder pegar mais embaixo, né? No caso, a parte inferior da dorsal. Sempre deixando o alongamento da dorsal, né, exposta, mas no caso aí, nesse meu caso, para quem não percebe muito, a envergadura do meu braço ela é muito alongada. Então, meus músculos são muito alongados, a minha envergadura do braço também, então fica um pouco estranho eu fazendo. Nessa parte eu tava morrendo porque eu realmente não gostava de remada, eu nunca gostei de remada. Um dos exercícios que eu mais odeio, eu não curto muito e eu fico morrendo. Não tô. É porque é adrenalina. Pra vocês verem mais detalhadamente, a gente puxava e voltava devagar, sempre com cadência. Justamente daquela situação lá que eu falei pra vocês, no caso. Que o mais importante do exercício é ter cadência. Então, de costa é melhor, que dá pra ver que eu tô fazendo certos exercícios. Mas de frente parecia muito esquisito. Aí, academia americana pra criança comigo, mano. Isso que é firme. Seja ela de base, seja ela de particular, coisa, porra. É o tipo de mulher que eu... Está gravando? Como vocês podem ver, a puxada alta sempre é cadenciada, volta, tá ligado? A gente puxa e volta devagar, sempre com cadência, que é justamente pra aderir à hipertrofia. E sempre segurando 1 a 2 segundos, milissegundos. É o seguinte, bora lá pra trás. Já é? Vamos de costa, agora o bíceps. Vai lá, vai narrando aí essa parada. Aqui foi onde ele começou a ver como ou por onde a gente ia começar o bíceps, né? Então, no final ele acabou decidindo que a gente ia começar pelo rosca direta com barra montada, depois o rosca inversa com barra montada e depois a gente ia pro rosca direta com halter no banco 45, né? Deitado, de peito, pra ele invertido no caso do banco. Fecha, aí vai no segundo, vai devagar, cadenciado. 10 segundos, investido. Ficou leve agora não? Merda que eu... Vai. Vamos ver pra dentro, fechando. Vai. Tá pesado, velho. Não vai. Não é o cara, o cara do punho. É o cara do punho. É, que diminui. Joga, pega as 10 lá. Isso aí. Aqui eu tive que manter uma cadência muito boa, porque eram 10 a 12 repetições, se eu não me engano, ou 15, não lembro. Se era 20, era algo assim, não lembro. Não lembro muito bem, eu sei que era algo por aí. Eu não sou muito bom de memória nessa questão de exercício. Caralho. Ei, mano, conhece o... Não tem o Patrício, aquele gordinho lá? Aquele que tava naquele dia lá. Ele falou que tu parece o Kuririn do Dragon Ball. Já me falaram isso, cara. Ele falou que tu parece... Então parece esse Kuririn? Como é que é? Ele é baixinho. Ele é baixinho, carequinha também, mano. Vou te mostrar depois. Se vocês observarem, o que a gente mais faz aí é a questão de alongamento de cabeça do bíceps. Então a gente flexiona o bíceps e volta alongando, sempre mantendo a cadência do exercício. Sempre que a gente chega perto da falha ou começa a sentir que está falhando, a gente começa a fazer um pouco mais rápido, mas mantendo a cadência do exercício. Fechou, mano. Morreu? Analisar no estímulo de ombro agora.
I've been painting every fence I know, every color bleeds into the same. Cause before you go. Destacou mais a dorsal, caralho. Destacou mais a dorsal. Agora fala aí, pessoal, a estratégia lá do treino tudinho. Eu soube de poucas palavras. Essa é atitude, mano, é atitude. Vou me alimentar, porque não adianta só treinar. E é isso. Aqui deu 150 gramas de frango e 80 gramas de ovo. No caso, 230 de proteína total. Adicionei agora arroz, foi 180 por aí, deu 408, ou menos que isso, eu acho. E tá, vou adicionar a salada agora. Mais 30 gramas de salada. Vou tomar com um suquinho ali de laranja. E é isso. Bora lá. Terminando aqui a última colherada, tá ligado? Falta isso aqui só. E assim, terminei de comer, tá ligado? Dá aquela descansada. Mais tarde eu vou ver o que eu vou consumir. Terminei agora. E agora é só relaxar. Bora ver como é que tá minha costa direita, né? Vou ver no vídeo agora. Aparentemente deu uma ênfase boa, né? Eu vou dar uma descansada agora, porque tô muito cansado. E é isso aí.